Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos falar um pouco na aula de hoje sobre fotossíntese, tá? O que vocês precisam saber sobre fotossíntese? Primeiro vamos desmembrar a palavra, né? Nós temos o prefixo foto aqui. Foto, para quem não está lembrado, significa luz. Síntese significa produzir, produção. Então nós temos uma produção a partir de quem? A partir da luz. Então a fotossíntese é um processo que os vegetais realizam, né? Onde eles utilizam a energia solar para produzir energia química. E que energia química é essa, professor? Ela está representada aqui nessa equação, ó. Essa energia química seria a glicose. A glicose, tá? Então, para uma planta realizar a fotossíntese, ela precisa de gás carbônico, ela precisa de água e a luz. Lembre que para fazer fotossíntese é preciso primeiro o gás carbônico, depois a água, depois a luz. 3 ingredientes. E a planta produz o que, professor? Ela produz a glicose, o oxigênio. O oxigênio, na verdade, vem da água. Nunca esqueçam, o oxigênio vem da quebra da água. E aqui nós temos mais água. Por quê, professor? Só é você olhar para os números na frente, ó. Foram necessárias 12 moléculas de água, mas sobraram quantas? 6. Então isso indica que foram consumidas quantas moléculas de água? 6. 6 moléculas de água, tá? Todos os organismos fotossintetizantes são autotróficos, ou seja, eles produzem seu próprio alimento. Mas nem todos os autotróficos são fotossintetizantes, ou seja, todos os organismos que fazem fotossíntese, de fato, eles são autotróficos. Mas nem todo autótrofico ele é fotossintetizante. Por quê, professor? Porque tem um autótrofo químio, que a gente vai ver mais à frente, que é o químio o quê? Sintetizante, tá? Então vamos lá, próximo slide. Professor, quais são os organismos que realizam fotossíntese? Plantas, algas e cianobactérias, que é uma espécie de alga azul. Nós podemos incluir também nesse grupo as próprias bactérias. Existem bactérias que são capazes de realizar fotossíntese, tá? Vamos lá. Professor, propriedade da luz, isso é bem interessante. A gente sabe que a luz na física, né, falando fisicamente, a luz ela transporta pacotes de energia. Esses pacotes de energia se chamam de fótons. Então, na luz é transportado fótons. O que a planta consegue fazer? A planta, através da clorofila, é um pigmento de cor verde, através da clorofila, que as plantas têm, né? Que a gente vai ver na organela, no cloroplasto, tem clorofila. A clorofila consegue absorver esses fótons. E esses fótons são pacotes de energia. Então a planta consegue pegar energia solar e transformar em energia química. Graças a quem? A clorofila. Beleza? Mas lembre dos fótons. Professor, com relação à luz, tá? Toda luz tem cores, tem um espectro de luz, né? E as luzes mais absorvidas são as de cor vermelha, red, depois azul, tá? No espectro azul e violeta. É bom anotar que o verde, que está aqui green, né, verde, é a luz menos utilizada. Professor, não entendi. Se nós formos falar em utilização de cor de luz, em primeiro lugar vem a luz vermelha, depois a luz azul violeta, né, azul e violeta, e por último a luz de cor verde, tá? Professor, qual é a estrutura do cloroplasto, da organela? Como assim um cloroplasto? Vamos lá. Essa organela que vocês estão vendo aqui, ó, se chama cloroplasto. E o cloroplasto é uma organela que está presente no citoplasma das células fotossintetizantes, tá? Dentro do cloroplasto eu tenho esses discozinhos aqui, ó, de cor verde, ó, que tem vários empilhados uns sobre os outros. Esses disquinhos se chamam de tilacoide. Tá? Esse disco é o tilacoide. E o que tem nesse tilacoide, professor? Que eu estou fazendo aqui um pontinho em cima dele. Nele nós temos a cloro... Olha, quase não está saindo. Vamos lá, escrever aqui em cima. Clorofila. No tilacóide eu tenho a clorofila.
A clorofila, ela tem a capacidade de absorver luz, né? Primeiro na cor vermelha, depois na cor violeta e azul. Lembre disso, é na clorofila. Professor Anderson, onde está a clorofila? Está nesses discos que eu tenho dentro do cloroplasto, esses discos chamados de tilacoides, tá? Vamos lá. Professor, a clorofila, tá aqui, ó, clorofila e os pigmentos acessórios. Temos a clorofila A e a clorofila B. Qual o papel da clorofila, professor? A função dela, absorção de energia luminosa, tá? E o que tem nessa energia luminosa que ela consegue pegar, professor? Nós acabamos de falar, os fótons, unidade de energia, né? Absorvem luz azul e vermelha preferencialmente, tá? A dos extremos, né, ó, vermelha e azul, que tá lá a violeta do lado azul. Beleza? Então estão aqui, ó, os pigmentos mais absorvidos, né? Como já foi falado, vamos passar. Professor, além da clorofila, no tilacoide. Professor, o que é o tilacoide? Vamos voltar lá para o tilacoide. Cadê? Tilacoide, volta. Vamos lá, tilacoide, voltando. Ó, o tilacoide são esses disquinhos que nós temos dentro do cloroplasto, tá? Os tilacoides. O que tem no tilacoide, professor? Clorofila. Além da clorofila, nos tilacoides nós temos outros pigmentos, que seria o beta-caroteno, temos a ficoeritrina de cor vermelha e temos a ficocianina de cor azul. Como assim, professor? Cor vermelha e azul. Ah, porque a clorofila tem que cor? Quem lembra? Quem lembra? Vamos lá? A clorofila tem cor verde, por isso que a folha é verdinha. A clorofila tem cor verde. Mas existem algas, por exemplo, que têm a cor vermelha, porque há predomínio de ficoeritrina. Tem algas de cor azul, porque predomina a ficocianina. Sério, professor? Sério, vamos voltar lá para você ver, ó. Lá no início, ó. Olha essa alga aqui, essa cianobactéria, qual é a cor dela? Ah, professor, ela é azul, porque tem ficocianina, né? Então é possível essas algas adquirirem colorações diferentes. A ficoeritrina e a ficocianina, como o beta-caroteno, têm a mesma capacidade da clorofila. Absorver o quê? Luz, beleza? Folha, vamos lá. Dentro da folha eu tenho células, certo? Dentro da célula, que eu tenho aqui uma célula, né? Na folha eu vou ter aquela organela que eu falei. Como é que é o nome dela? Cloroplasto, tá? Deixa eu montar aí que a animação está sendo montada. Dentro do cloroplasto eu tenho quem, professor? Eu tenho o tilacoide. E o que tem no tilacoide? A clorofila, tá aqui, ó. Dentro do tilacoide eu tenho a clorofila, que tá aqui, essa clorofilazinha aqui, ó. Em cima do tilacoide eu tenho as clorofilas. E qual é o papel da clorofila? Professor, o papel da clorofila, vamos voltar. O papel da clorofila é absorver luz, né? Os fótons, tá? Tá aí a formação da clorofila, vamos lá. Professor, e dentro do tilacoide, na membrana do tilacoide, eu tenho a clorofila, que ela consegue captar luz. E por que ela capta a luz, professor? Vou falar agora. A luz é para transformar o ADP... Professor, e o que é esse tal de ADP? Pelo amor de Deus, me ajude. Eu vou falar a sigla, mas não precisa decorar a sigla. Significa ADP, adenosina, o que, professor? Adenosina fosfato. Adenosina difosfato, tá? ADP. Essa molécula não tem energia. O ADP, imagina a bateria do seu telefone com zero carga. É o ADP. Imagina a mesma bateria do seu telefone agora com 100% carregado. Aí o ADP passa a se transformar em ATP. Adenosina tri. No lugar do di, fica trifosfato. Essa tem energia, não é isso, professor? Isso. Essa não tem energia. As plantas têm ADP. E ela precisa transformar esse ADP em ATP. Da onde vem a energia? Da luz. Então entendam, o tilacoide tem a clorofila no tilacoide. Professor, o que é o tilacoide? Esse disquinho aqui, ó. Eu tenho a clorofila. E o que a clorofila faz? Ela absorve os fótons, a luz. Para quê? Para transformar o ADP, sem energia, em ATP. O nome desse processo, lembre, se chama de foto. Foto por quê, professor? Foto por causa de quem? Da luz. Foto, agora vem um nome lindo. Fosforilação.
fosforilação. Professor, o que é fotofosforilação? É a transformação do ADP em ATP, tá? Lembre disso, o ADP sem energia, ATP rico em energia. Professor, a planta transforma um em outro como? Como é que ela recarrega essas baterias? Através da energia da luz. Beleza? A fotossíntese, nós temos duas etapas. Então, na fotossíntese, para uma planta realizar fotossíntese, eu tenho duas etapas. Isso. Qual é a primeira etapa, professor? A primeira etapa está aqui, fotoquímica. Foto significa o que? Foto? Luz. Fotoquímica, ou também conhecido como fase clara, antigamente, né? Fase fotoquímica por quê, professor? Porque precisa da luz, dá o nome fase fotoquímica, tá? E nós temos a fase escura, que é a fase enzimática. Professor, então eu tenho a fase clara e a fase escura, isso mesmo. Qual é a diferença, professor? Vamos aqui nesse slide aqui que tem um espaçozinho. Na fase clara, eu vou pegar a energia solar e vou transformar essa energia, né, vai ser utilizada para transformar o ADP em quem? Em quem? Quem lembra? ATP. Ah, professor, a energia vem da onde? Vem da luz. Por isso que esse processo ocorre na presença da luz, daí o nome fase clara ou fotoquímica. Como é que é o nome dessa etapa, professor, desse processo aí? Foto, já explicamos. Foto o quê? Fosforilação. Fotofosforilação. Eu estou transformando o ADP em ATP, tá? Na fase fotoquímica, tá aqui na fase clara, lembrem que eu tenho, qual é o principal evento que ocorre na fase clara? Foto o quê? Fotofosforilação. E o que é fotofosforilação? É a transformação do ADP em quem? ATP. Meus amores, lembrem, existem dois tipos de fotofosforilação. Dois tipos. Vamos lá. Primeiro tipo antes, acíclica, que significa o quê? Aberta. E temos o segundo que é a cíclica, fechada. Professor, não entendi. Fotofosforilação, foto é luz, então a energia vem da luz. É a transformação do ADP sem energia em ATP, com energia, carregando a bateria, né? A energia vem da luz. Temos quantos tipos de fotofosforilação? Acíclica e cíclica. Por que o nome acíclica? Acíclica porque é aberta. Se é aberta, quem é que entra? Vou escrever aqui agora. Quem é que entra nesse negócio aberto? A água. Ah, ela é aberta por quê? Porque a água entra. A água entra para quê? Para ser quebrada na presença da luz. Eu chamo de fotólise. Fotólise. Professor, o que é fotólise? Quebra da água. Na presença da luz, ela é quebrada em quê? Hidrogênio e que? Oxigênio. Lembra que eu falei que o oxigênio vem da água? Tá aí o processo. Professor, o oxigênio vem da fotólise, da quebra da água. Isso. Onde a água é utilizada? Na tá aqui, ó, na fotofosforilação, o quê? Acíclica, tá? Então, professor, a água vai ser quebrada em hidrogênio e oxigênio. Para onde vai esse hidrogênio, professor? O hidrogênio, ele vai ser pego por uma molécula chamada de NADP. NADP. Tenho que saber o que significa? Não. NADP, nicotinamida, adenina, difosfato. O NAD segura o quê? Esses dois hidrogênios. Então, professor, deixa eu entender. O que é produzido na fase clara? Na fase clara é produzido o quê? Na fase clara, eu vou escrever aqui, tá? Na fase clara é produzido ATP e na fase clara é produzida o NADP com quantos hidrogênios? 2. Tá até aqui, ó. Ó, tudo aqui, ó. Tá? No meio da minha bagaçada todinha que estou escrevendo aqui. Na fase clara é produzida o ATP e o NADP, tá? E na cíclica, professor, cíclica é fechadinha, não entra ninguém. Ah, ninguém... Não tem água, não. O processo é todo fechadinho, só tem a clorofila mesmo, tá? Então, deixa eu entender. A fotofosforilação, a fase clara, ou fotoquímica, é a fase que vai precisar da luz. Para que a luz, professor? Para que a luz? Para fazer esse processo aqui, ó. Cadê? Voltando. Calma aí. Voltando. Para fazer fotofosforilação, tá? A fase clara é para fazer fotofosforilação, tá? E essa fotofosforilação é a transformação do ADP em ATP.
Professor, o que é produzido ao final da fase clara? É produzido ATP, muito bem, né, a partir do ADP, e o NADP. Qual o papel dele? Segurar dois hidrogênios, tá? E a fase escura, professor, ou fase enzimática? É uma fase que não precisa da luz, tá? Esse nome fase escura não é mais utilizado como fase clara. O que vai acontecer nessa fase, professor? É o momento que eu vou utilizar o gás carbônico, porque se você for ver, em momento nenhum nós utilizamos o gás carbônico na respiração, na fotossíntese. Então, nesse momento, eu vou pegar o gás carbônico, tá? Vou fazer aqui, ó, e vai se produzir o C6H12O6. Não deu para escrever, né? Eu vou escrever aqui melhorzinho aqui, ó. Ó, é a fase que eu vou pegar o gás carbônico e vou produzir a glicose, que é o C6H12O6, tá? Professor, para produzir eu vou precisar de duas substâncias que vão vir lá da fase clara. A primeira é o NADP. O NADP vai ser utilizado. Ele vai fazer o quê? Ele vai jogar esses dois hidrogênios aqui dentro. Qual é a segunda molécula, professor? É o ATP. O ATP também vai ser utilizado? Vai. Então, nesta etapa, eu vou utilizar primeiro quem? O NADP, vou utilizar os hidrogênios dele, e também vou utilizar o ATP, a sua energia. Quando ele é utilizado, ele vira o quê? ADP. Então, professor, vamos devagarzinho. Na fase clara, vai ser produzido o que, professor? Na fase clara, vamos voltar lá. Essa bagaçada nossa aqui. Na fase clara, eu vou produzir o que? Cadê? Na fase clara, eu vou produzir ATP e NADP. Cadê? ATP e NADP, tá? Vamos voltar aqui. ATP e NADP. Essas duas coisinhas aqui que eu vou produzir na fase clara. E essas mesmas duas coisas vão ser consumidas na fase escura. Então lembre que a fase clara depende da fase escura, ó. Tá aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Fase enzimática utiliza o quê? Utiliza o quê? Utiliza o ATP e o NADP, produzido nos tilacoides na fase clara, tá? Vamos lá. Então, professor, quer dizer que eu vou utilizar o gás carbônico nessa fase? Sim. Vou utilizar o quem? Vou utilizar o NADP com dois hidrogênios. E vou utilizar mais quem, professor? O ATP. Que utilizado ele vai virar ADP. E no final eu vou ter quem? O açúcar. Que é quem? A glicose. Beleza? Vamos lá. Professor, aqui são os fatores limitantes da fotossíntese, né? Isso, fatores que limitam uma planta de realizar a fotossíntese. Por exemplo, se faltar temperatura, professor, temperatura muito alta, acima de 40 graus Celsius, o que acontece com o processo? Ele cai. Por que ele cai? Porque as enzimas desnaturam. Entendi, professor. Então a temperatura ela é fator fundamental. Isso. Gás carbônico. Nós vimos que a planta precisa de gás carbônico, né? Isso. Se eu aqui, ó, aqui é o zero da equação. Aí aqui eu vou aumentando. 10, 20, 30. Perceba que nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, é o ponto de saturação. Passou daqui, como é que ficou o processo? Ó, ficou constante, ó. Tu vê que o gráfico ele não muda, ele ficou constante. Então, nós entendemos o quê? Que se aumentar a quantidade de gás carbônico, a taxa de fotossíntese, que está aqui, ó, a taxa de fotossíntese também tende o quê? A aumentar, até atingir o limite. Passou desse limite, não aumenta mais. A mesma coisa aqui embaixo com a luz, ó. Aqui é o zero. Então, aqui eu estou aumentando, ó. Professor, a partir desse ponto aqui, ó, eu percebo que a luz já não cresce mais, né? Isso. Ela cresce até esse ponto aqui, ó. Depois que passou desse ponto aqui, ó, ela não cresce, ela fica o quê? Constante. Então isso quer dizer que se aumentar a luz, a planta aumenta a fotossíntese. Infinitamente? Não, 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 não. Até um certo ponto, tá? E aqui você percebe que eu tenho a luz, né? E aqui eu tenho a quantidade de gás carbônico consumido. Perceba que eu tenho dois gráficos aqui. Esse gráfico aqui de cor amarela que eu estou passando risco é o gráfico do quê? Da respiração. E esse gráfico aqui é o da fotossíntese. Vocês estão percebendo que nesse ponto aqui, ó, a fotossíntese é igual à respiração. Nesse pontinho aqui, ó, é o ponto que eles se encontram. Por quê? Porque na fotossíntese eu produzo qual gás no final da fotossíntese? Oxigênio. E na respiração eu consumo qual gás? Eu consumo o gás oxigênio. Ah, professor, na respiração o oxigênio é consumido. E na fotossíntese ele é produzido. Então nesse ponto aqui é o ponto que tudo que a planta produz de oxigênio, como é que ela produz? Na fotossíntese.
é o ponto também que ela consome. Ah, professor, agora passou aqui, eu tô vendo que passou, ó. Passou, né? Ultrapassou. Isso. Então isso quer dizer que essa planta ela produz mais oxigênio do que consome, ó. Essa areazinha aqui, tudo aqui, ó. É tudo aquilo que ela produziu a mais. Porque o consumo está aqui embaixo, nessa linha, ó. Por que o consumo está numa linha reta, professor? E a fotossíntese não? Porque a respiração de uma planta é constante. A planta não fica ofegante. Agora a fotossíntese, conforme eu vou aumentando a luz, ó. Aqui é o zero do gráfico, ó. Conforme eu vou aumentando, ai meu Deus, conforme eu vou aumentando a luz, ó, o que acontece, professor? Conforme eu vou aumentando a luz, o processo vai aumentando, tá? Vamos lá, para não ficar muito longa. Dicas importantes, né? Numa prova dissertativa aberta, utilize vocabulários fase fotoquímica, não é o caso de vocês, a prova de vocês é de marca X, e fase enzimática, ao invés de fase clara e fase escura. Não use esses termos aqui, fase clara e fase escura. Como foi visto, o oxigênio liberado pelos organismos vem da onde? Da água. Não esqueça. Alguns autores consideram a etapa enzimática, etapa de fase escura, né? Só ocorre na presença da luz. Não, isso aí é loucura. Na fase escura pode ocorrer durante o dia ou durante a noite, tá? Haja visto que há necessidade de ATP e NADP. A fotofosforilação cíclica fechadinha envolve somente a clorofila, que está no fotossistema 1. Além disso, somente produz o que? ATP. Já na fotofosforilação acíclica, na aberta entra quem, pessoal da brincadeira? Quem entra? A água. A água ela é quebrada em quê, professor? A água ela é quebrada em hidrogênio e que? Oxigênio. Então a primeira coisa que vai ter produzido, que é a setinha para cima, é o oxigênio. E esse hidrogênio aqui, ele não pode ficar sozinho. Ele vai ser pego por quem? Pelo NADP. Esse NADP pega quem? Esse NADP pega os dois hidrogênios, tá? A fotofosforilação cíclica produz o que? ATP e NADP, como eu falei, tá? Produz ATP e NADP. Professor, vamos lá, fotossíntese bacteriana. Bactéria faz fotossíntese? Faz. Qual o detalhe? É que a fotossíntese bacteriana não utiliza água. É isso que você tem que lembrar. Fotossíntese bacteriana não utiliza água. Você pode ver que aqui não é água. Isso aqui é um ácido sulfídrico. Portanto, não libera o que? Oxigênio. Ah, professor, porque o oxigênio vem da água. Se não é água, não libera oxigênio. Tá? Lembre disso. E nós temos a quimiossíntese. Qual é a diferença da quimiossíntese para a fotossíntese? É a fonte de energia. Para transformar o ADP, lembra do ADP? Sem bateria. Com bateria fraca. Em ATP, com bateria cheia, da onde vem a energia da fotossíntese? Quem lembra? Vem da luz. E na quimiossíntese, professor, da onde vai vir a energia? A energia vai vir da oxidação, daqui, ó, bactérias oxidantes. Elas vão oxidar, elas vão destruir matérias inorgânicas, tá? Como ferro, como nitrogênio, como enxofre. Ah, professor, isso tudo vai liberar o quê? Energia. Essa energia é que vai fazer com que o ADP vire o quê? ATP. Então o nome desse processo não é fotossíntese. Como a energia vem de substâncias químicas, aí fica o nome de quimiossíntese. Então a quimiossíntese, a energia não vem da onde? Não vem da luz. O ADP vai se transformar em ATP, tá? Só que a energia vai vir da onde? Vai vir da oxidação dessas substâncias aqui. E o resto, professor, a mesma coisa, ó, utiliza oxigênio, gás carbônico, utiliza água, só que a energia que não é vinda da luz, tá? Pronto, pessoal, qualquer coisa estou à disposição, espero que vocês tenham entendido, tá? Resolvam o máximo de questões possíveis e um abraço, tchau, tchau.